O episódio de hoje é aquele do suposto roubo de celular em sala de aula. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento, nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. E o nosso patrocinador ouro dessa temporada é a Blocksy. Nós já falamos bastante sobre a Blocksy aqui para vocês. Essa empresa que está chegando no Brasil, já está presente no mundo todo, levando para as escolas possibilidades de melhor gerenciamento de sala de aula, quando estão usando Chromebooks com os alunos, de melhor segurança dos alunos e também de um apoio para a escola conseguir identificar alunos que estejam precisando de alguma atenção especial nas questões emocionais. E a Blocksy agora já tem um Instagram aqui do Brasil, que é o blocksy.br. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio o link para o Instagram. E para as escolas que quiserem receber um contato para entender todos os recursos que a plataforma da Blocksy traz para ajudar na gestão da escola, na comunicação com a família, no acompanhamento das questões socioemocionais dos alunos, é só deixar ou nas redes sociais do SOS Educação, do SOS Gestor Escolar. Ou na descrição do episódio tem o link também. Vamos lá? Vamos. Bom, então, o que aconteceu? Eu fiquei, da outra vez ficou esse vazio, daí eu falei abobrinha, daí agora eu resolvi ficar quieta. Vamos lá? E como nós, que somos da educação, podemos até morrer de susto, mas de tédio não tem o mínimo risco? A minha pergunta é, Thaís, qual é o episódio de susto de hoje? Eu vou ler aqui um depoimento que nós recebemos de um gestor de escola sobre esse suposto roubo de celular em sala de aula. Ai, acho que esse episódio promete, gente. Vamos lá. Já começa com uma polêmica, né? Nosso vídeo mais polêmico dos últimos meses é: celular deve ou não poder entrar dentro de sala de aula? Bom, então, vamos lá para uma situação que, pensando bem, não teríamos esse episódio de hoje se o celular não estivesse dentro de sala de aula. E, quem sabe, esse episódio pode ajudar você, gestor escolar, a tomar decisão se estiver meio em dúvida ainda. Vamos lá, Thaís. Vamos lá. Toca o sinal e mais um dia de aula começa. Tudo tranquilo, até que, após o primeiro intervalo, surgem na sala da coordenação 2 alunos que vieram buscar ajuda a pedido da professora. Uma das coordenadoras segue até o terceiro ano B e volta minutos depois dizendo que, durante o intervalo, o celular de um aluno havia sumido. Enquanto ela nos contava que o aluno jurava ter deixado o celular na classe durante o intervalo, começamos a nos dividir para tomar as providências necessárias. Voltar no terceiro B para pedir que procurassem novamente dentro da sala de aula, solicitar para a equipe de limpeza que olhasse nos banheiros e pátio, para que só então acionássemos a família nesse meio tempo. Acionássemos a família. E nesse meio tempo veio uma surpresa. Tcharam! Qual será? O celular apareceu. Daí acabou o episódio. Foi um final feliz, só que não. Apavorada, uma das assistentes da recepção surge na porta e diz: a polícia acabou de chegar à escola e alguns policiais já subiram para o andar do fundo 1 para atender o chamado sobre o roubo de um celular. Eu vou fazer a sonoplastia do episódio. Oh. Mas como assim? Perguntamos. Quem acionou a polícia? E eis quem foi. O pai do aluno que havia mandado mensagem usando o celular de um colega, respondeu a recepcionista. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Sumiu o celular dentro da sala de aula na hora do intervalo. E, enquanto alguns alunos foram buscar alguém da coordenação para ajudar aí na situação, no ocorrido, eis que chega a polícia na escola. Porque esse aluno que teve o celular sumido, mesmo com o celular desaparecido, ele conseguiu fez mandar mensagem para os pais antes da escola. A gente já acha que mandar mensagem durante a aula já é um absurdo.
sem ele ter o celular que foi roubado, ele conseguiu mandar mensagem para o pai, que teve também a gentileza. De chamar a polícia na escola. Meu Deus, vamos Foram lá. momentos de muita tensão. Muita tensão. É. Atenção também, né, gente? Porque estava todo mundo focado ali na situação. Funcionários apavorados, alunos com medo, pais e mães ligando e chegando desesperados na escola. De alguma maneira, a falsa notícia de que a escola estava sendo assaltada já estava correndo entre as famílias, nos grupos de WhatsApp, que começavam a chegar apavoradas no portão da escola. Tá, então é porque as famílias, alguém ali só viu a polícia entrando, né? E aí já começa o telefone sem fio, as conclusões que as pessoas tiram. Tudo por conta de um celular que havia sido perdido. Precisamos nos dividir em equipes para colocar em prática simultaneamente algumas ações. Já é a solução, então agora vem a solução. 1. Avisar dentro da escola que nada havia ocorrido, que estava tudo bem. 2. Atender as ligações que não paravam de chegar e acalmar as famílias. 3. Receber as famílias no portão, explicando que ninguém estava correndo risco e que nada havia acontecido além de um aluno que perdeu o celular. E eu soube naquele momento que precisaria tomar uma providência. Uau! Bom, estava lá a polícia dentro da escola, do nada, e um aluno que teve o celular perdido, e a escola, a comunidade escolar em pânico, porque não sabia o que a polícia estava fazendo lá dentro da escola. Bom, antes de saber qual foram as providências que essa diretora, coitada, que eu não queria estar na situação dela, tomou, vamos ouvir os nossos convidados, porque em todo episódio nós temos um gestor ou gestora escolar e um pai ou mãe que tem o desafio de, no espaço de no máximo 3 minutos, gravar um vídeo ou um áudio nos contando como eles agiriam nessa situação. Então vamos lá, Thaís, quem é nosso primeiro ou primeira convidada? Primeiro, temos uma mãe de alunos que aceitou o desafio de se colocar no lugar da diretora e pensar o que ela faria nessa situação. Mariana Lopes é mãe da Giovana, de 19 anos, do Miguel, de 10 anos, e do Arthur, de 8 anos. Vamos ouvir o que ela faria se fosse a diretora nessa situação. Diante de uma situação tão delicada, né, como esta, eu acredito que a melhor alternativa, diante de todo o caos que já estava ocorrendo, seria informar as famílias, né, mandar um informativo via comunicação rápida que a escola tem com a família, com toda a situação ocorrida, descartando o possível assalto dentro da escola para que diante disso as famílias ficassem tranquilas. As famílias que já estavam, né, no portão, também é inevitável que elas, né, já estavam lá. Então, também uma conversa rápida, um funcionário que fosse lá, acalmasse as famílias, conversasse com ela para que elas fossem embora, né, de forma tranquila, sem exposição, né, da escola, na qual já estava tendo, chamar, né, os policiais, explicar a situação para que de forma, né, perante a lei, eles pudessem tomar uma atitude sobre esse suposto roubo do celular, né, uma vez que eles são acionados, eles precisam concluir a ocorrência. E é uma situação muito delicada, porque eu vejo que as escolas hoje elas são reféns dessa tecnologia, né, a qual o aluno ele sabe que não pode levar à escola, né, não pode fazer o uso do celular na escola, mas eles levam em concordância com os pais, né? Os pais concordam com essa situação de levar para a escola. Então, diante disso, temos também as fake news, né, que hoje em dia elas são reais e elas correm muito rápido, né, elas se espalham muito rápido. Então, não teria muito o que se fazer a não ser, né, se comunicar com as famílias, usar do bom senso, né, delas, para que entendessem essa situação, né, um engano, essa suposta,
nesse suposto assalto, não era o suposto assalto, né? Era um sumiço do celular dentro da escola, a qual seria resolvido internamente com os alunos da sala. Então, também teria de usar de bom senso dos alunos da sala, de, ai, olha, sumiu mesmo, alguém pegou, foi uma brincadeira, sem graça, usar das possíveis tecnologias, né, que o colégio tem, de câmeras para poder fazer a verificação, evitando, assim, o constrangimento dos outros alunos, talvez, né, do policial ter que vistoriar bolsa por bolsa, né? Então, pensando já evitando essa exposição, né, esse constrangimento dos alunos, então usar dessa possível tecnologia, usar do bom senso dos pais, entender a situação. Muito obrigada. Bom, eu acho Obrigada, Mariana. que essa questão que a Mariana colocou, que eu concordo que é assim, uma das prioridades é a comunicação com as famílias que estão ficando apavoradas, porque quanto mais demorar para a escola, se comunicar com as famílias e avisar que não tem nenhum risco, que não tem nada acontecendo dentro da escola, que precise da preocupação dessas famílias, essa situação tende a crescer numa dinâmica aí que daqui a pouco perde o controle mesmo. Sim. Só que não pode ser isso, depois aquilo, tem que ser simultaneamente. Enquanto alguém cuida disso, uma outra pessoa tem que cuidar dos próximos passos aí. E o meu desespero é quem tira essa polícia de dentro da escola, né? Porque, assim, o que essa polícia fazendo lá? Meu Deus, meu E agora a Deus. gente tem uma convidada gestora de escola, que é a Valéria Bellini, diretora do Colégio Paraíso de São Bernardo do Campo, em que nós já demos palestras também. No começo, faz bastante tempo, né? Antes da pandemia. Isso, antes da pandemia, agora a gente tem, né, como tinha Foi a antes da pandemia? CDC, Agora eu fiquei em dúvida. foi antes da pandemia, Não foi? não? Foi depois da pandemia. Achei que Gente, era antes. a produção aqui tá falando que foi depois da pandemia. Mas vamos ouvir o que a Valéria faria nessa situação. Realmente, diante desse quadro, fica muito evidente o despreparo das famílias. E eu acho que o foco está nisso. O foco está no preparo maior dessas famílias. E isso é um grande desafio, porque a cada dia nós vemos que as famílias têm se distanciado cada vez mais da escola e tomado suas providências por si próprio. Por exemplo, este pai, será que ele tem consciência do quanto o filho dele, de 8, 9 anos de idade, ainda não tem maturidade ou responsabilidade para o uso de um celular? Segundo, como que ele orientou o filho com relação a algo em que ele se sinta inseguro ou a resolver? Quer dizer, procurar o próprio pai para resolver um assunto que estava acontecendo dentro da escola? Então, o correto seria procurar alguém da escola para resolver um problema. Isso gera na criança uma questão de falta de segurança dentro do ambiente escolar. E o fato dessas famílias se deixarem contaminar por uma situação passada num grupo de WhatsApp. Ou seja, ninguém foi até a escola primeiro, ligou, tentou entender o que estava acontecendo pela perda de um celular. Isso tem acontecido constantemente dentro das escolas, né? Os pais, eles ouvem alguma coisa, eles aumentam aquela situação, ou muitas vezes eles interpretam da forma como eles acham que devem interpretar e não voltam para a escola para conversar. As palestras, as rodas de conversa, as reuniões, são situações dentro da unidade escolar que elas estão deixando de acontecer, mas por falta de público, por falta dos próprios pais, que são os maiores interessados em estarem dentro da escola discutindo determinados assuntos, não comparecerem. Isso é essencial. E essas crianças precisam entender que essa parceria, ela precisa acontecer para que eles também se sintam seguros e motivados dentro do ambiente escolar, coisa que a gente percebe que isso tem acontecido cada vez menos. Então, diante dessa situação, eu acho que o X da questão é informar, trazer bastante informação mesmo para esses pais, convocá-los para estarem dentro do colégio,
perceberem quais são as ações que toda a equipe escolar realiza com as crianças, porque esse é o foco. Por exemplo, constantemente eles pedem canetas, lápis, cadernos, apostilas, uniforme principalmente. E isso não é resolvido dentro da escola. Da mesma forma que em casa, provavelmente, eles também percam as suas coisas dentro de casa. E quem resolve são os próprios pais. Então a gente precisa entender primeiro o que cabe à escola, o que cabe à família, e em que momento as famílias e a escola podem se unir para resolver uma problemática e principalmente deixar os seus filhos, alunos, seguros dentro deste ambiente. Muito obrigada, Valéria. A palestra que nós demos na Escola da Valéria foi dia 27 de janeiro de 2022. Ah, que legal. Pós-pandemia. Tá, já estamos com saudade, Valéria. Vamos voltar. Vamos Em voltar ao breve. Colégio Paraíso. Eu gostei muito disso que ela falou, que eu acho que daria até um outro episódio inteiro do nosso podcast sobre o quanto as escolas se esforçam para organizar reuniões com informações importantes, com palestrantes que podem enriquecer muito o dia a dia da família, podem ajudar nos desafios que as famílias enfrentam. Só que os pais não vão. É uma verdade. E ao não ir, não é só que eles perdem o conteúdo daquela palestra, daquele encontro. Quando os pais não comparecem na escola para os eventos que a escola faz, os pais vão perdendo o vínculo, o contato e o que eles ouvem, seja por rede social, seja no boca a boca, no cada um que conta um conto, aumenta um ponto. Isso tem um valor desproporcional à realidade. E como os pais acabam ficando um pouco distantes da escola, eles não sabem nem, assim, nem pensam em recorrer primeiro à escola. A primeira coisa é acreditar em fake news, como ela colocou. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que se a escola é importante para o seu filho, a melhor maneira do seu filho aprender que a escola é importante, pai e mãe, é você priorizando a escola quando a escola organizar algum evento e você for convidado. E aí, é até legal falar para o filho: olha, hoje seria uma noite que, para mim, eu não poderia. Tive um dia corrido, amanhã tenho muito compromisso, tem trabalho que sobrou, mas, como a sua escola é muito importante, eu vou, filho. É um caminho que a gente precisa começar a seguir, senão a tendência é que a gente tenha muitos desafios cada vez mais complicados para resolver e nossos filhos serão os prejudicados de qualquer maneira. Então, Valéria, arrasou aí na sua fala, tem toda a razão. E ela falou também, né, e se fosse outra coisa sumindo? Aí isso eu pus na minha lista aqui do... Eu queria só lembrar que a gente tem um episódio também de um perrengue dos uniformes que estavam sumindo, né? Depois, quem quiser voltar nos episódios mais antigos, tem aquele do uniforme que estava sumindo. Então, e uma das minhas reflexões aqui foi exatamente essa. Nós já estamos falando há algum tempo sobre essa questão do celular dentro da escola, mesmo antes de ter saído essa pesquisa, esse material documento da Unesco, né? da Unesco, que comprovou que o celular atrapalha no aprendizado. E aí, esse é um ponto. O outro ponto é que eu pensei, se ao invés de ser o celular, fosse uma blusa de uniforme, um estojo, uma caneta, alguma outra coisa, será que teria tomado essa proporção? Certamente que não. É certeza que não teria tomado essa proporção, porque isso se resolve dentro da escola e as famílias estão acostumadas. O que é a pressão enorme que gerou essa... Eu vou falar que, para mim, foi uma invasão da polícia, porque se a escola não chamou, não era o caso de ter ido, né? Mas vamos por partes, como diria Jack Stripador. Se fosse um objeto que pertence ao ambiente escolar, essa situação não tomaria essa proporção. Esse aluno que
teve, teoricamente, o celular roubado e que provavelmente entrou num desespero enorme de o que é que eu vou falar para o meu pai e para minha mãe, porque as crianças sabem que o celular custa muito dinheiro, olha, se você perder isso. Não é que ele estava só pensando, ai, vou ficar sem celular, estava pensando como que eu conto para meu pai e para minha mãe. Tanto é que ele pegou o celular do amigo e quis falar rapidinho. Quem aqui já não foi criança e já não aprontou e já pensou assim: deixa eu contar primeiro para minha mãe, porque se eu contar antes, minimiza aí a minha. Se não minimizar a culpa, minimiza pelo menos o meu sentimento de culpa. Então, provavelmente, isso moveu esse aluno para ligar para o pai. Agora, o que moveu o pai para ligar para a polícia, aí já, a gente já vai precisar um episódio que a gente chame a Andréia de novo, porque aí a gente vai ter que ir mais fundo, que a gente realmente está com problemas sérios para resolver na relação família-escola. Né? Porque não faz o mínimo sentido. A Andréia é a psicóloga escolar que a gente sempre tem como É, convidada aqui e adora receber. eu acho que isso aí também é um outro episódio. Na verdade, eu pensei assim, esse episódio dele dá pra gente tirar vários outros episódios. E a gente tem visto várias... Podia ter assim, aquele do pai que chamou a polícia e mandou para dentro da escola do filho, como se fosse a casa dele ou a empresa dele, que lá ele decide quem ele manda entrar. Então, essa questão do celular dentro das escolas, a gente tem visto que com esse relatório da Unesco e com muitas pesquisas que foram saindo durante esse ano, tem escolas já, né, tomando o posicionamento, a iniciativa de proibir celular. Tem escola também que não proíbe de vez, mas que, por exemplo, tem uma caixinha, isso eu acho muito legal, tem uma caixinha que os alunos todos têm que deixar o celular durante a aula. Sim, que é um bom primeiro passo para tirar o celular do ambiente escolar. Mas, gente, esse assunto é um assunto muito polêmico, porque eu ia falar aqui que a gente fez respondeu uma dúvida sobre isso no Instagram, no Facebook, e o nosso post do Facebook dessa dúvida, quem quiser olhar perspectivas sobre esse assunto, vai lá ler os comentários desse post. No dia 21 de setembro desse ano, a gente respondeu: o que acham de retirar o celular de dentro das escolas? Se você tiver paciência, tem 4.300 comentários nesse post. E tem coisa que eu nem imaginava que as pessoas podiam pensar, achando coisas, relacionando com política, com a necessidade de precisar ter o celular para fiscalizar o que o professor está falando e fazendo. Olha o peso que os adultos estão jogando nos filhos. Porque deixar o filho ir para a escola com o celular é jogar um peso nas costas dele que ele não deveria ter. A escola deveria ser um oásis onde a gente tira a pressão dos filhos de ficar olhando rede social, de ficar olhando rede de vídeo, de ficar vendo curtida, de mandar mensagem para o pai e para a mãe. Gente, pai e mãe que quer falar com o filho no horário escolar tem que ligar na escola. Tem que falar com a coordenação. Aí a coordenação vai lá buscar o filho, aí você fala com o seu filho. Ah, meu filho pode precisar falar comigo. Então ele vai lá na coordenação, pedir para ligar para o pai, ver o que é a situação, vai ter que contar assim para a coordenação por que quer falar com o pai e com a mãe, e é assim que funciona. Se não for assim, vai ser do jeito que a gente está. Assim, a gente pode até fingir, com meu filho nunca aconteceu. É só você esperar. Seu filho será a vítima de alguma forma, pode ser da forma que você não enxerga, que o cérebro dele já está lá sendo danificado, ou pode ser dentro de uma situação como essa, que é um susto desnecessário para essas crianças do terceiro B e para todos os outros alunos e professores que estão dentro da escola, numa época em que a gente já passou tanto susto recente com questão de segurança, que eu consigo entender o pavor, a angústia dos pais que viram polícia entrando na escola, porque está muito recente o que a gente viveu. Então, é claro que todo mundo fica desesperado, e os professores e os funcionários. E era uma situação que não, de maneira alguma, precisaria chegar nesse ponto. Eu acho até que, se fosse o caso de crianças que fossem tratadas como crianças e não tivessem celular para levar para a escola, e esse tivesse sumido algum outro objeto, a gente estaria rindo da situação, porque criança apronta. Né? Acontecem coisas que a criança faz sem nenhuma má intenção, ou mesmo de perder. A criança não perde com má intenção. Mas depois tudo se resolve, fica tudo bem, mesmo que gere um pequeno estresse, mas olha o tamanho da proporção que aconteceu aqui. Então, sem dúvida que, primeiro passo, está aqui uma prova
de que quando o celular não atrapalha o desenvolvimento cognitivo, emocional, psicológico dessas crianças, atrapalha dessa forma a escola inteira e a comunidade. Outro ponto é que a família, a escola vai precisar chamar e conversar com essa família depois de ter acalmado tudo isso, porque o que é o primeiro passo que você tem que tomar quando você fica sabendo que seu filho teve alguma questão lá dentro da escola? É falar com a coordenação, é ligar para a coordenação. E aí, mesmo que o seu filho, como aconteceu nesse caso, um aluno ligou para o pai, para a mãe, falando que teve o celular roubado. O primeiro passo era ligar para a coordenação. Gente, um celular roubado é muito menos grave do que um filho que caiu, bateu a cabeça, que machucou o dedo, que quebrou o dente. E eu nunca vi uma situação em que os pais tomassem a providência na frente da escola antes de querer saber qual a escola o que aconteceu. Olha como a gente está com os valores invertidos. Nós estamos colocando os bens materiais, um celular, num grau de importância maior do que o próprio desenvolvimento, a saúde física e emocional dos nossos filhos. A gente tem que dar uma parada e repensar isso. Vamos ver o que aconteceu no fim dessa história? Não, tem só mais uma coisa que eu queria falar. Tá. Eu falei que daí teria que falar com a família e tem em relação ao aluno. Só se eu falar depois, que você contar o final. Tá bom. É melhor, né? Eu acho. Porque faz diferença saber o final. Eu acho. Tá, então vamos. Então vamos ver o que aconteceu nessa história. De fato, o aluno não encontrou o celular naquele dia. Tivemos bastante trabalho pensando no que poderia ter acontecido. A suspeita da família era que algum colaborador da escola tivesse roubado o celular, já que o filho jurava ter deixado na carteira durante o intervalo. A nossa suspeita era de que ele tivesse perdido esse celular entre a saída de casa e a entrada pelo portão da escola. Ou seja, a família achava que a família ouviu o que o filho disse, ficou em cima da carteira dele quando ele foi para o intervalo. E daí a família achava que algum colaborador da escola pegou. E a escola achava que o aluno, se perdeu o celular, perdeu no caminho para a escola. Prontos para a surpresa que o final dessa história reserva? Não vai ter sonoplastia? Tchan, 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 tchan. Não, tá. Tchan, tadadã. Vou chamar o Alexandre para fazer a sonoplastia para gente. Dias depois, soubemos pelos próprios alunos que os pais do melhor amigo daquele aluno, que teoricamente teve o celular roubado, haviam feito uma visita na casa do amigo para se desculpar. Opa, desculpa do quê? O amigo tinha planejado uma brincadeira para assustar o colega. Quando percebeu que o celular tinha ficado na carteira da classe, ele pensou nessa brincadeira. Sim, o amigo escondeu o celular só para dar um susto. Mas, diante da presença da polícia, ele ficou com medo de contar a verdade. Gente, eu falei que dava pra gente rir da situação se não fosse. Porque assim, pensa, até aí, só na situação assim, vou dar um susto no meu amigo. Aí, de repente, aparece a polícia, o coitado não teve coragem de contar que foi ele que pegou o celular. Somente na semana seguinte, depois que o assunto havia esfriado, ele contou aos pais que estava com o celular do amigo, mas que não sabia como dizer a verdade. Os pais, por sua vez, resolveram a situação entre eles e acabaram esquecendo de comunicar à escola. Ai, gente, olha, de verdade. Ai, Vamos nem seguir, sei. Felipe. Não, mas espera aí, que isso é muito chocante. Eu tenho que me recuperar disso, Thaís. Então, a família do menino que pegou o celular foi na casa da família do outro que achou que o celular estava roubado, pediu desculpa, devolveu o celular, voltou para casa e as duas famílias viveram felizes para sempre e a escola ficou lá, achando que o celular tinha sido roubado e com a suspeita de que foi roubado dentro da escola. Ninguém pensou, vamos lá avisar a escola o que aconteceu. E assim termino o meu relato, com a triste realidade que vivemos hoje. A cobrança por nossa responsabilidade é enorme, mas o reconhecimento e o pedido de desculpas raramente vem. Conversamos com as duas famílias que se recusaram a admitir que deveriam ter compartilhado conosco a solução do caso. Vida que segue, com esperança de dias melhores e famílias mais parceiras pela frente. Seguimos na luta para que o celular não seja parte dos materiais da mochila dos alunos, ainda sem sucesso nessa empreitada.
Agora não é nem sonoplastia, agora é 1 minuto de silêncio para eu me recuperar do meu estado de choque, porque o pai teve a qual que é a palavra? Pachorra. A audácia de chamar a polícia e mandar para dentro da escola, mas não foi capaz de admitir que precisava ter contado para a escola que descobriu que o celular não foi roubado, que era só uma brincadeira. Meu Senhor Jesus Cristo, para o mundo que eu quero descer. Só tem uma Porque coisa. assim, na verdade, eu vou só fazer falar uma coisa. Criança faz brincadeira. Por isso que eu falei que podia ser uma Eu coisa pra já gente fiz essa rir. brincadeira com meu primo. Lembra? Com meu primo Rô. A gente Não lembro, mas conta, vai. não existia celular na nossa época, né? Porque exatamente esse é meu ponto. A criança faz brincadeira, então o que tá errado nesse contexto é o celular no meio, Falei né? desde o começo, a gente podia rir disso. É. Conta a sua história, você errou, vai. Meu avô foi deixar a gente. Foi em algum lugar pegar alguma coisa na casa de alguma tia. Nossa, que história completa. Parece a minha mãe contando história. Gente, alguém te ligou pra falar não sei o quê, E não eu sei. e meu primo estávamos no banco de trás. E meu avô e minha avó desceram na casa da tia para pegar o que ia pegar lá. E eu e meu primo ficamos esperando sentado no banco de trás do carro. E a gente teve a ideia incrível de se esconder no porta-mala, porque a nossa ideia era que quando o nosso avô começasse a dirigir, a gente ia falar: "Estou aqui, Joe", e a gente ia aparecer. Só que o que aconteceu foi que meu avô e minha avó voltaram para dentro do carro, não acharam a gente, ficaram desesperados, começaram a andar pelo bairro, a ir na polícia, virou um caos e eu e o Rô estávamos dentro do porta-mala. Porque vocês estavam esperando o carro andar pra vocês aparecerem. E Não, eles não não. entraram no carro, não foi? Entraram, eles começaram a andar pelo bairro. A gente fica. Pensei que era a pé que eles andaram. É que a gente foi vendo que a situação estava ficando grave, Ah cada lá. vez mais dava medo de aparecer. Então, filha, essa parte é muito legal de falar. Ó, vocês estavam ali, era só aparecer pro vô e pra avó, mas diante da situação ter ficado cada vez pior, mais medo vocês tinham de se revelar ali. Exatamente. O ponto é, criança faz brincadeira, mas é que nesse caso era. Na verdade, não é nenhum problema. Assim, eu acho que é a mesma coisa, mas não é nenhum problema do celular ter sumido. Mas o problema também é, mas o outro problema maior é que tinha todo mundo com celular na escola, né? Então, essa informação chegou antes para os pais do que a coordenação pudesse falar. Sim, de novo, o celular não é o problema. Sim. Né? Mesmo quando ele some, ele é um problema, porque daí sobrou um outro lá. Porque, lógico, a ordem das coisas seria: a coordenação ia ligar para os pais, falar: olha, sumiu, vamos ver se a gente acha. E provavelmente o menino ia entregar, porque ele não ia ver a polícia lá e todo esse caos. não ia ficar com medo. É isso. Certo? Então, bom, é isso. Desde o começo eu falei, se não fosse um objeto de valor como esse, a gente ia rir dessa história, ou a gente talvez nunca soubesse dessa história, porque o aluno ia devolver e acabou ali o estresse. Mas o fato é que a gente não pode desistir de ajudar as famílias a entenderem qual que é o papel que elas têm, da importância de seguir essa rota de primeiro falar com a coordenação, e é óbvio que os pais são o modelo que os filhos seguem. Então, por que não ocorreu para esse aluno que achou que teve o celular roubado de ligar, de ir até a coordenação e conversar com a coordenação? É só a gente ver a atitude dos pais que a gente vê de onde veio a inspiração dele. Né? Porque nesse caso, quando ele entra em contato com os pais, o que podiam ter feito? Então, calma aí, vamos indo para a escola e vamos falar com a coordenação. Seria uma maneira de dar um exemplo positivo. Mas talvez, se os pais tivessem esse perfil, esse aluno nem tivesse também feito a rota contrária aí. E temos uma reflexão final? Não, tem uma reflexão final que ia ser uma parte de um... Primeiro tem um comentário para daí eu chegar na reflexão final. É que assim, ó, faltou falar que esse aluno que fez por brincadeira isso de pegar o celular, ele precisa... Aliás, os dois precisam. Eles precisam também de um trabalho para que essa situação se torne um aprendizado para eles. Não pode simplesmente, acabou a história lá para a família que acha que está tudo bem, mas a escola tem que continuar a exercer o papel de educação dela. Então, esses dois alunos precisam de ajuda para entender que toda atitude que a gente toma tem uma consequência.
E embora, final feliz, achou o celular, era só uma brincadeira, ótimo. Agora vamos para a consequência de quando a gente faz uma brincadeira, que é pegar um item de um outro colega e não devolver, e vamos para o aprendizado do que acontece quando a gente, ao invés de falar dentro da escola, primeiro um assunto para a escola falar com os pais, a gente fala direto com os pais. Então, esses 2 alunos precisariam ser chamados, a escola precisa conversar com eles, só que não adianta a gente sentar na frente, sentar 2 crianças e falar assim: "Olha, eu vou te falar o que você não pode fazer mais". Isso vai passar e eles não vão assimilar nada. E eu vou usar aqui, então, a inspiração de uma escritora americana que chama Adele Faber, escreve Adele Faber, que tem vários livros maravilhosos em relação à educação de filhos e que deveriam ser lidos também por profissionais da educação. E tem uma parte que ela fala que nós até assim, várias vezes nos inspiramos nesse material dela, que a gente precisa chamar a criança, o filho ou o adolescente, quando ele tem alguma atitude inadequada, e colocar para ele o desafio de trazer 3 maneiras que ele poderia usar para consertar o que ele fez de inadequado. E essa seria a minha sugestão do que fazer com esses 2 alunos, chamar os 2. Você sabe que o que você fez foi inadequado? Sei. O que você fez que foi inadequado? Porque tem que ouvir ele falar o que foi, porque às vezes eles tiram a conclusão errada. Porque não foi só não contar que ele pegou o celular, por exemplo, foi pegar o celular do amigo. Então tem que fazer eles contarem para a gente complementar se eles perderem algum ponto ali. E depois falar: olha, então você tem até o final da aula, eu vou te dar 15 minutos para você pensar em 3 maneiras de consertar o que você fez. Mesmo que tenha passado uma semana, mesmo que tenha passado, não importa o tempo que passou, porque isso tudo ainda estava ali vivo. E aí deixa eles trazerem essas 3 maneiras e escolhe uma das 3 ou acrescenta alguma, o adulto pode acrescentar: "Ah, mas você não pensou de talvez você se desculpar com a sua turma pelo susto que todo mundo levou", por exemplo? E aí, das opções que surgiram, as 3 que eles trouxeram, mais 1 ou 2 que os adultos colocaram, escolher uma para ele ir e colocar em prática. Dessa forma, ele vai assimilar causa e consequência, responsabilidade e vai levar uma lição para o resto da vida. A gente vai colocar referência para esse livro, que é o Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar, na newsletter. Para se inscrever na newsletter gratuitamente, é só entrar no link que tem na descrição desse episódio ou digitar soseducação.com.br/sosgestor. Aliás, quando a gente fala da newsletter, podia aparecer aqui atrás, né, A partir uma da coisinha da newsletter, boa acho que seria ideia. legal. E aí temos agradecimentos desse episódio para a EduInfo, que é a sua parceira ideal, a parceira ideal para as escolas que querem se tornar escolas referências do Google for Education, tanto com equipamentos quanto com licença Google e formação para a equipe usar da melhor forma todos os recursos que o Google pode trazer para a hora do aprendizado dos alunos. Para saber mais sobre a EduInfo, é só entrar em contato pelo link que tem na descrição desse episódio. E temos uma frase final? Temos, da própria Adele Faber. Então, peraí. Antes da frase, temos também a indicação para todas as escolas que não são bilíngues e querem formar alunos bilíngues, que é a Skies Learning, a solução da Red Balloon para escolas regulares conseguirem formar alunos bilíngues. Lembrando que é uma responsabilidade de todos nós, profissionais de educação das escolas, formar alunos que deem conta do desafio que é o mundo real e também, nesse caso, o mundo da tecnologia, né, gente? Porque falar inglês, entender inglês, comunicar em inglês é fundamental também para dominar a tecnologia. E qual é a nossa frase final de reflexão? Tá, então vou pegar uma frase da própria Adele Faber do livro. Como é o nome do livro em português? Né? Como falar para seu filho ouvir e como ouvir para seu filho falar. Isso, então vamos lá. Disciplina significa educação. Disciplina é essencialmente uma forma de guiar seu filho ou aluno para que ele possa desenvolver autocontrole, autodirecionamento e eficiência. Para funcionar, a disciplina pressupõe respeito mútuo e relação de confiança.
A punição, por outro lado, pressupõe controle externo sobre uma pessoa, baseado na força, hierarquia ou coerção. A punição raramente envolve respeito ou demonstração de confiança em quem está sendo punido. Então, gente, punir não resolve. Ajudar ensinando disciplina na prática é o que de fato transforma cada uma dessas crianças. Essa citação também sobre a diferença, né, e a definição de disciplina e de punição também vai para a newsletter. Um agradecimento especial para a 24/7 de São José dos Campos, que nos veste, faz todos os nossos looks de todos os episódios. E para a VTR Influência, o estúdio onde a gente grava o podcast SOS Gestor Escolar. Se você chegou com a gente aqui até o final, indica esse episódio para mais gestores de escola, compartilha, comenta lá no Instagram o que você está achando. A gente está recebendo muito comentário legal por direct, mas pode mandar aberto também nos posts. E esperamos vocês no próximo episódio. Até a próxima! Beijo!